Às vezes eu me pergunto muito que tipo de vida vale a pena, sabe, ter vivido, porque uma coisa é certa pra mim. Um dia tudo vai findar. Um dia o meu tempo vai findar. E tem muita gente, acho que a maioria das pessoas se sente muito desconfortável em falar sobre a morte. Mas a morte ela é inevitável, gente. E a gente vive em tempos, eu não sei se sempre foi assim ou se é uma impressão minha, né, de que a gente vive em tempos onde o ser humano tem uma baixíssima consciência dessa finitude que a gente tem aqui na Terra. Às vezes parece, né, que a gente é eterno, que a gente vai viver aí, ó, pra semente, como a minha mãe bem fala, né? Você vai ficar pra semente. E assim, um dia a gente vai findar. E fazer as pazes com isso, eu acho que é uma das coisas mais espetaculares que pode existir para o ser humano. Fazer as pazes com a sua natureza, de nascer, crescer, se desenvolver e um dia morrer. E fazer as pazes com todo esse processo, inclusive com o processo do envelhecimento, que assombra a gente. Eu vou falar da minha própria experiência pessoal. Hoje eu tenho aí 42 anos, né? E quando você passa a curvinha dos 40, especialmente para as mulheres, eu vou falar no lugar de mulher, não sei como é para os homens, é, parece que você começa, o envelhecimento ele acelera, sabe? Ele acelera. E para a mulher, essa coisa da aparência, essa coisa da juventude, ela é tão significativa, né? Você quando percebe que o rosto já não, que o envelhecimento acelerou, o rosto vai mudando muito mais rapidamente com o passar dos meses, aí já começa a aparecer aquelas ruguinhas, aí o bigodinho chinês já começa a aparecer assim, e aí em tempos de internet, redes sociais que existe tanto filtro, tanta manipulação, né, da própria imagem e a gente começa a se enxergar através da telinha, perde a referência do real, a gente começa a enxergar e a se comparar com pessoas que têm vidas completamente diferentes das nossas, e aí a coisa começa a ficar extremamente injusta, né? Injusta, e essa injustiça somos nós mesmas, sendo juízes de nós mesmas, né? E colocando a gente num lugar irreal, irreal. Assim como a sensação e a ideia de que a gente é infinito, né? De que a gente, pelo menos nessa experiência aqui humana, essa experiência corporal, a gente tem a finitude. Aí a gente pode, se a gente for entrar em outras correntes aí filosóficas, né, até espirituais, a gente pode falar sobre a eternidade, sobre a continuidade do ser humano, da alma, da consciência, mas em termos práticos, factuais, a gente nasce, cresce, desenvolve e morre. Eu dei uma pausinha para pegar um café para mim, mas retomando aqui a nossa conversa, eu queria também saber o que você pensa sobre esse assunto, se isso te apavora, se você já conseguiu fazer as pazes com essa realidade, como que você tem enfrentado a questão envelhecimento, como que você tem buscado esse apaziguamento interior, porque eu acredito muito que fazer as pazes com essas questões ajuda a gente a ter vamos dizer assim, uma vida até lá, até aquele dia, muito, mas muito melhor. E eu acho que resolver essas questões, parar para pensar nessas questões não é perda de tempo, não é morbidez, pelo contrário. É poder ganhar amadurecimento, amadurecimento emocional, amadurecimento para tomar decisões mais assertivas, porque quando você entende que o seu tempo é finito e que um dia vai, né? É finito, vai terminar, você começa até a dar mais valor a esse tempo. Você tem mais firmeza para dizer não, não quero estar em tal lugar porque não faz o menor sentido para mim. Não vou tomar tal direção porque aquilo vai ser uma perda de tempo, não vai trazer nada de útil. E você começa a entender como desfrutar melhor a sua vida,
como se tornar uma pessoa que realmente extrai o melhor de cada momento e também vai caminhando para ter uma vida mais relevante. E aí, no sentido de relevância, não é nem, sabe, fazer grandes feitos, mas é aquele agora bem vivido, né? É uma coisa que eu me pego pensando muito sobre ultimamente, né? Sobre a nossa relevância. Eu não me acho uma pessoa, ai, relevante. Gostaria de ser, sabe, né? Eu ser muito relevante. Eu gostaria de fazer algo muito, mas muito bom para as pessoas. Mas se eu conseguir, de alguma maneira, trazer algo de bom nessa conversa que a gente teve aqui agora, para mim já vai ser muito especial, tá bom? Ó, te espero nos comentários. O que que você pensa sobre isso? Quem sabe eu vou aprender alguma coisa bem bacana com muitos de vocês comentando aqui, ó. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.